A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Nesta oportunidade, eu quero estar trazendo uma palavra aos vossos corações, aos nossos corações, que se encontra aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, e os versos de número 6 e o verso de número 7, que diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus amados amigos, ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo, esta palavra, ao qual o apóstolo Pedro escreveu, aqui no capítulo 5 da sua primeira carta, e o verso 6 e o verso 7, nos deixa entender que Deus ama aquele que é humilde de coração. Aquele que muito perdoa será perdoado. Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, ele será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Seja humilde em suas palavras, seja humilde para com Deus. Tenha humildade, tenha temor de Deus, para que você, para que eu, para que nós venhamos agradar ao Senhor. Porque a humildade, ela agrada o coração de Deus. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Davi pecou, teve erros. Nós erramos, falhamos também. Nós pecamos. Mas o que fez Davi um homem segundo o coração de Deus foi a respeito da sua humildade. Foi a respeito que Davi era humilde. Davi ele se derramava diante de Deus. E por isso que Deus amava Davi. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. As consequências dos pecados de Davi veio à tona. A espada nunca mais saiu da casa dele. Principalmente naquele pecado ali contra Urias, contra a mulher de Urias. Um dos seus servos, seus comandantes, que ele era fiel a Davi. Então, a consequência do pecado ficou. Deus perdoou ele. Então, Deus, ele é um Deus de amor, Deus de paz, Deus de misericórdia. E nós temos que ser humilde na presença de Deus. Nós temos que derramar o nosso coração diante de Deus. Se humilhar debaixo da sua potente mão. E no seu tempo certo, no tempo certo, ele vos exaltará. Ele vai exaltar no tempo dele, no tempo certo. Se ele ainda não exaltou, é porque não chegou o tempo. Mas o tempo da exaltação chegará para todos aqueles que se humildificam, se humilham na presença de Deus. E tirando toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você sofre de ansiedade, está muito ansioso, todos nós, em algum momento, temos ansiedade. Mas a ansiedade não pode ser maior do que a esperança. A ansiedade não pode ser maior do que a nossa fé, o nosso temor a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. O apóstolo São Pedro viveu muitas adversidades, muitas contrariedades, muitas dúvidas no início do seu ministério, do seu chamado para com Cristo. Quem está falando aqui é um homem que passou por isso, que negou Jesus. E já aqui mais à frente, nessa carta aqui, Pedro já mais experiente, já mais humilde, o que é que Pedro faz? Pedro aqui ele traz ensinamento. Significa que ele tinha vivência, significa que ele tinha experiência já, por ter passado tantas coisas, por ter errado tanto. E Pedro aqui aconselha
o povo de Deus a se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A humildade, ela toca o coração de Deus. A humildade faz Deus pensar coisas boas ao meu respeito, ao teu respeito. A humildade, ela sobressai. A humildade mexe com o coração de Deus. O Salmos de número 17, verso 51 diz isso. Que Deus não resiste a um coração quebrantado. Um coração contrito de coração. É aquela pessoa que se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, daquilo que fez. E ela toca o coração de Deus. Ela mexe com o coração de Deus. E Deus ama, e Deus vai passar a exaltar no seu tempo certo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade que vem sobre a minha vida, a sua vida, tem que ser lançada diante de Deus. Às vezes lançamos diante dos homens, diante de um amigo, uma amiga, diante das pessoas. Ela tem que ser lançada diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de você. Ele conhece aonde cada um de nós moramos, onde você mora, o que você passa. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo certo ele vos exaltará. Lança sobre ele a tua ansiedade. Curve a sua cabeça nessa tarde, juntamente comigo. Oramos ao Senhor, e que você venha se arrepender de algo que você fez no dia de hoje, essa semana, no começo desse mês. Se arrependa, entregue a sua vida para Cristo. Seja humilde, se humildifique debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo certo Ele vai te exaltar, Ele nos exaltará. Oremos ao Senhor. Querido Deus e soberano Pai, nesse momento, ó Deus, nessa grande oportunidade que o Senhor nos concede, eu oro pelo meu irmão, oro pela minha irmã, oro pela tua igreja, pelos teus servos, eu oro por essa cidade, eu oro por esse bairro, eu oro pelos membros da igreja, pelos obreiros da tua casa. Nessa tarde, abençoa grandemente, meu Pai, os teus servos, abençoa o teu povo, que o teu povo venha a ser tocado, que o teu povo venha a ser abençoado. Cura aquele que está enfermo, aquele que está indeciso, triste, aquele que está, meu Deus, com um parente na UTI, aquele que está com uma doença incurável, aquele que está acamado, aquele que não tem nenhuma perspectiva de milagre, que os médicos já lavaram as mãos. Entra com a força, com cura nessa tarde. Nós oramos em nome de Jesus, confiando no milagre. Aquele que está passando por depressão, aquele que está, meu Deus, sofrendo influências malignas, de espíritos malignos, eu oro repreendendo no nome de Jesus toda força maligna, contrária, negativa. Nessa tarde nós oramos confiando no milagre, e que haverá salvação também nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém, e graças a Deus. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém.